Olá, senhoras e senhores, bem-vindo à nossa última parte da aula, da análise gráfica do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tenho aqui alguns casos, algumas situações, e eu vou explicar, pode ficar tranquilo que eu vou explicar cada letrinha dessa aqui, cada coisinha que está aqui, para você entender como que a gente faz uma análise gráfica do tipo de movimento. Só relembrando que essa análise gráfica vai ajudar a gente a classificar o tipo de movimento, saber se ele é progressivo ou retrógrado e também saber se ele vai ser acelerado ou retardado. Tá bom? E como que se dá? Bom, primeiro vamos fazer uma leitura na horizontal aqui. Eu tenho uma situação, problema, em que eu tenho um móvel, tá? E esse móvel está variando a sua velocidade no sentido positivo, tá bom? No sentido positivo. E aí eu tenho a minha aceleração também está no sentido positivo. Nesse caso, tanto a velocidade é positiva como a aceleração é positiva, eu consigo perceber que esse móvel, então, ele está variando a velocidade dele, mas acelerando, tudo bem? E como o movimento ele é no mesmo sentido, no sentido positivo, eu posso classificar ele como sendo um movimento progressivo. Então tá aqui, nós estamos falando de um movimento progressivo acelerado. Agora, como que se dá isso nos gráficos? O primeiro gráfico é um gráfico de espaço versus tempo, um gráfico de posição versus tempo. Fazendo uma análise aqui, o gráfico me dá as posições e eu sei que ele é uma parábola, porque nós já vimos que a função da posição versus tempo, a função a função horária do espaço, ele é um gráfico, ele me dá um gráfico parabólico, já que é uma equação do segundo grau. Então tá aqui, olhando para esse gráfico, quais são as informações que ele pode me dar? A primeira delas é traçando uma reta tangente. Quando eu traço uma reta tangente, lembrando desse nosso esqueminha aqui que a gente viu na aula passada, toda vez que eu tenho um gráfico de posição, eu traço uma reta tangente, e essa tangente vai me dizer a velocidade. Então, essa inclinação aqui me diz que essa velocidade ela é positiva. Se a velocidade é positiva, é claro que ele vai ser um movimento progressivo. Abrindo um parênteses aqui, só para você analisar os outros gráficos, reparem que aqui, quando eu traço uma reta tangente e a inclinação dela é ascendente, a velocidade é positiva, eu tenho um movimento progressivo. Quando eu traço a tangente e eu tenho que uma reta descendente, então este movimento aqui é um movimento retrógrado, porque a sua velocidade é negativa. O mesmo acontece no último caso aqui. Tudo bem? Que o movimento é retrógrado. Vamos lá, analisando então esse gráfico com relação à sua concavidade. Eu falei na aula passada, tem até o slide aqui bonitinho. Opa! Aqui. Toda vez que a concavidade estiver para cima, eu tenho que minha aceleração é positiva. Toda vez que a minha concavidade estiver para baixo, eu tenho que minha aceleração ela é negativa. E com isso eu consigo fazer uma análise se o movimento ele é acelerado ou se ele é um movimento retardado. Muito bem, analisando um outro gráfico então, o gráfico de velocidade versus tempo, é óbvio que a velocidade desse camarada vai aumentar com o passar do tempo. Então nós temos um gráfico que é uma reta ascendente. À medida que o tempo passa, a velocidade também aumenta. E aí eu quero que vocês reparem que a velocidade nesse caso, ela está aumentando, está no sentido positivo. Quando a velocidade ela é positiva, eu posso classificar esse movimento como sendo um movimento progressivo, tudo bem? Porque ela é uma velocidade que está acima do eixo positivo, tá? Toda vez que ela estiver acima do eixo das abscissas, então tenho que minha velocidade, ela sempre, aqui nesse caso, sempre vai ser positiva, porque ela está aumentando com o passar do tempo. Então, velocidade positiva, eu tenho então um movimento progressivo, que está a favor do eixo, tudo bem? E olhando para a inclinação do gráfico novamente, eu consigo ter a minha aceleração. Olhando para a inclinação do gráfico, aqui eu percebo que a aceleração ela vai ser positiva porque o gráfico é ascendente, tudo bem? Toda vez que o gráfico for ascendente, então eu tenho que é um movimento acelerado. Reparem no outro caso aqui que eu tenho um gráfico descendente, então nesse caso a aceleração é negativa e o meu movimento ele é retardado. Muito bem, fazendo agora uma análise desse segundo caso aqui, em que nós temos que a velocidade aponta para o sentido positivo, mas a aceleração aponta para o sentido negativo. O que está acontecendo com esse camarada? Ora, ele tem uma velocidade inicial, ele está indo para frente, porém ele está freando, ele está desacelerando, diminuindo a sua velocidade com o passar do tempo.
Como é que isso ficaria no gráfico, né? Olha aqui o gráfico de espaço versus tempo. Então nós temos que a velocidade ela é no sentido positivo, uma vez que eu traço a tangente à reta. Tangente à reta, vou relembrar aqui da minha tangente. Então, quando tem um gráfico de posição versus tempo, se eu traço uma reta tangente, essa tangente me dá a minha velocidade. Então, aqui eu tenho que a minha inclinação ela é positiva, então estou falando obviamente de um movimento progressivo. Então, analisando o gráfico de posição, né, o gráfico de espaço versus tempo, eu consigo, traçando uma reta tangente, analisar se ele tem velocidade positiva ou negativa. No caso, a tangente é ascendente, então ele é positivo. Se a reta fosse descendente, a velocidade seria negativa, eu teria um movimento retrógrado. Então, nesse segundo caso aqui, em que a velocidade é um móvel que está indo para frente, mas ele está freando, reparem que na posição versus tempo, a posição dele vai permanecendo cada vez mais a mesma, até que ele para. Quando ele para, ele não varia a sua posição com o passar do tempo, tá bom? Não varia a posição com o passar do tempo. E aqui eu também posso fazer uma segunda análise, que é a análise da concavidade do gráfico. Essa concavidade está para baixo, logo ele é um movimento retardado. Tudo bem? Analisando agora o gráfico de velocidade versus tempo. Mais uma vez, esse móvel está indo para frente no sentido positivo, mas ele está freando, ele está diminuindo a velocidade dele com o passar do tempo. Reparem que o gráfico mostra isso, que ele está diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Mas reparem que ele ainda está indo para frente. Ele vai diminuir a velocidade dele até parar, até cruzar o eixo aqui das abscissas, em que o valor da velocidade vai ser igual a zero. Mas ele está diminuindo a velocidade, está com o pé no freio, tudo bem? Está freando o movimento, mas ele ainda assim ele é positivo. A velocidade ainda está acima do eixo das abscissas. Então eu tenho que minha velocidade era positiva, eu posso classificar esse movimento como sendo um movimento progressivo. E olhando a inclinação do gráfico, ela vai me dizer que a minha aceleração ela é negativa, uma vez que eu estou diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Tudo bem? Vamos ao terceiro caso agora, que é o caso em que ele está indo para trás. Como assim? Ora, o sentido positivo é para a direita e nesse caso o corpo tem uma velocidade indo para trás, né? Indo no sentido negativo. E tanto a sua aceleração também está no sentido negativo. Então ele estava parado e agora ele está aumentando a sua velocidade no sentido negativo. Como se dão os dois gráficos dele? O gráfico de espaço versus tempo me diz o seguinte, me diz que ele estava numa posição específica e agora ele está diminuindo a posição dele com o passar do tempo. Conforme o tempo vai passando, ele vai se distanciando daquela posição original, né, indo no eixo negativo. Opa, desculpa. Então quero que vocês reparem que o corpo ele está, a partir de um momento, ele está se afastando da origem. Né? Então, para a direita era positivo, se aqui ele está na posição inicial 0, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Então, ele está aumentando a sua posição, mas aumentando no sentido negativo. Ou melhor dizer, ele está diminuindo a sua posição com o passar do tempo. Tudo bem? Então, fazendo uma análise da tangente, a gente faz... a tangente é uma reta que cruza em um ponto. A tangente, relembrando o gráfico de novo, que a tangente de um gráfico de posição me dá a minha velocidade. Então, nós temos aqui que a tangente, a inclinação desse gráfico vai dizer que a velocidade dela é negativa. Se a velocidade é negativa, eu posso classificar esse movimento como sendo um movimento retrógrado. Agora fica uma dúvida. Professor, você não disse que toda vez que a concavidade do gráfico estiver para baixo, ele vai ser um movimento retardado? Sim, reparem aqui que agora ele é um movimento acelerado. Então, galera, ela tem concavidade negativa, mas ele está acelerando no sentido negativo. Tá bom? Então reparem que aqui ele era retardado, ele estava freando até que ele vai continuar o movimento dele, vai continuar freando, mas ele está freando no outro sentido. Reparem que esse gráfico que eu desenhei aqui é exatamente igual a esse, ele está completando a parábola. Então ele estava desacelerando, né? O movimento ele era retardado, desacelerando, até que ele parou. E a partir daqui ele começou a acelerar, mas acelerar no sentido negativo.
tá bom? Então ele continua sendo um retardado, mas um retardado negativo. E um retardado negativo, então ele é acelerado. Entenderam? Bom, vamos para frente que isso aqui vai ficar mais claro à medida que a gente vai fazendo os outros gráficos. Beleza. Bom, gente, nós temos aqui então o gráfico da velocidade versus tempo. O que esse gráfico me diz? Ele me diz que a velocidade dele está aumentando com o passar do tempo, mas ela está aumentando no sentido negativo. Novamente, então, eu posso dizer que a velocidade ela está diminuindo com o passar do tempo. A velocidade está diminuindo com o passar do tempo porque ele está ficando cada vez mais negativo, tá? Então, a velocidade está aqui, ela sempre vai permanecer abaixo do eixo das abscissas, então ela sempre vai ser negativo. Né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 20, ela só vai aumentando no sentido negativo. E quando a velocidade é negativa, eu posso classificar esse movimento como sendo um movimento retrógrado. Agora, reparem novamente que a inclinação do gráfico, lembra que eu falei que quando a inclinação do gráfico for para cima, ele vai ser acelerado. Quando a inclinação do gráfico for para baixo, ele vai ser retardado. Olha para cá, olha para cá. A inclinação é do gráfico, é para baixo, então ele deveria ser retardado, não é isso? Muito bem, ele quer dizer apenas que a aceleração é negativa, não que ele é retardado. Ele não está freando nesse caso ele está aumentando a velocidade dele no sentido negativo. É um retardado do negativo. Retardado negativo, então ele é acelerado. Ele está aumentando a sua velocidade no sentido negativo com o passar do tempo. Você pode analisar nesse gráfico aqui, em que a aceleração, ele está acelerando no sentido negativo, a velocidade está no sentido negativo, então ele é um movimento retrógrado, porque está indo para trás, mas ele está cada vez indo mais para trás, então ele está acelerando. Tudo bem? Quarto caso, galera. O quarto caso aqui nós temos uma bolinha, né, que ele está indo no sentido oposto ao positivo, ou seja, está indo, a velocidade dele está apontando para a esquerda, né, para trás, né? Então ele está no sentido negativo e a sua aceleração está no sentido positivo. Como que dá os gráficos dessa situação aí? O gráfico de posição versus tempo, ele me diz aqui, ó, que a posição dele com o passar do tempo está diminuindo, mas está diminuindo cada vez mais. Repare que o bloco está indo para trás, mas ele está freando. Ele está indo para trás, mas ele está freando. Então nós temos aqui que ele estava aumentando o seu eixo negativo, ou seja, diminuindo as suas posições, mas cada vez com menor intensidade. Então, fazendo aí, traçando a tangente do gráfico, a gente percebe que a velocidade ela é negativa, tudo bem? Porque ela é uma reta que aponta para baixo, tudo bem? Ela não é uma reta ascendente, é uma reta decrescente, né? E com isso a gente consegue classificar que a velocidade é negativa. Sendo a velocidade negativa, então tem um movimento retrógrado. E analisando a concavidade do gráfico, professor, o senhor disse que sempre que a concavidade era para cima, a aceleração é positiva. Quando a concavidade era para baixo, a aceleração ela era negativa. Então tá aqui, ó, concavidade para cima, minha aceleração ela é positiva. Esse positivo significa que ele aponta para frente, mas o veículo está indo para trás, porque a posição dela está diminuindo com o passar do tempo. A velocidade minha é negativa. Então, se ele tem a velocidade indo para trás, mas a aceleração dele está para frente, significa que ele está diminuindo essa velocidade com o passar do tempo. Vai chegar um momento em que ele vai parar, ele vai frear esse móvel, tá bom? E isso é exatamente o que acontece. A posição dele vai ficando cada vez mais reta. Vai chegar um momento em que a posição dele não vai mudar com o passar do tempo. Significa que ele está parado. Então, a aceleração ela é positiva, a minha aceleração é positiva, mas como o movimento está para trás, então eu estou freando. Esse movimento é um movimento, então, retardado. Ele é retrógrado, retardado. Consegui fazer toda a classificação do movimento apenas olhando para o gráfico da posição. Se ele me desse um gráfico de velocidade versus tempo, vamos analisar esse gráfico aqui agora. O que está acontecendo? A velocidade ela está abaixo do eixo das abscissas, é uma velocidade negativa, tá vendo aqui, ó? Sempre a velocidade está sendo negativa. É claro que com o passar do tempo vai chegar um momento em que ele vai cruzar o eixo das abscissas, mas aí já é outro tipo de movimento, tá? A gente vai classificar esse movimento como sendo um movimento progressivo. Antes do eixo das abscissas, ele está ainda com a velocidade negativa, está abaixo do eixo das abscissas. Então você vai concordar que como a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado. Corrige com a situação problema em que o corpo está indo para trás,
tá bom? Mas ele está indo para trás e está diminuindo a velocidade porque ele está freando, uma vez que a aceleração está para a direita. Analisando aqui o gráfico da aceleração, a gente tinha aqui a aceleração, quando ela estava em movimento ascendente, ela era positiva. Descendente, aceleração negativa. Então vamos aqui de novo, a aceleração, a reta está ascendente, então minha aceleração ela é positiva. Porém, uma aceleração positiva está variando a velocidade no sentido positivo. Como o carro está indo para trás, a minha aceleração está freando ele. Então, estou desacelerando essa velocidade negativa. Reparem que eu estou diminuindo a velocidade. Olha aqui, ó, diminuindo a velocidade. Antes era menos 10, depois vai ficar menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, até chegar em zero. Tudo bem? Até quando a velocidade chega em zero. Quando a velocidade, ou seja, estou freando, estou diminuindo essa velocidade, mas estou diminuindo no sentido negativo, tá bom? Então a minha aceleração ela é positiva, porque ela está está sendo aplicada no sentido contrário. Então, sendo aplicado no sentido contrário, ele vai ser um movimento retardado. Estou freando este corpo até que ele vai parar. Tudo bem? Ufa! Gente, é muita coisa para analisar num gráfico. Tá? É cansativo, eu sei, mas vocês já sabem que de qualquer gráfico que ele te der de posição ou de velocidade, você consegue encontrar aí pelo menos os valores, não os valores, né, mas consegue classificar o movimento se ele é progressivo ou se ele progressivo retrógrado ou se ele é acelerado e retardado apenas com os gráficos que ele te der. Tá bom? Então qualquer gráfico que ele te der, você já consegue fazer essa análise aí. E lembra sempre disso daqui, tá bom? Toda vez que você estiver indo, a tangente de um me dá o outro, tá? A tangente da posição me dá a velocidade, a tangente da velocidade me dá a aceleração. E toda vez que você estiver voltando, é a área. Então a área desse gráfico da aceleração me dá a velocidade, a área do gráfico da velocidade me dá a minha posição. Beleza? Não esqueça disso, você vai longe. Vou deixar aqui para vocês também, já coloquei esse mapa mental aí para vocês uma vez, vai ficar aí de novo, pode dar um print screen na tela, tá bom? A respeito do tipo de movimento, da classificação deles. E agora não tem para onde chorar, é exercício mesmo, galera. A física só entra pelo braço, então vamos lá. Quanto mais exercício você fizer, melhor você vai ficar.